matemática para a prova do Enem, né, que está bem próxima, e eu tenho certeza, né, de que você que está aí assistindo as nossas dicas, né, vai ter um grande sucesso lá no dia da prova do Enem. Hoje a gente vai observar aqui um temazinho muito importante para a prova do Enem, que é sobre porcentagem. Porcentagem, muito amplo o estudo de porcentagem. Eu vou procurar especificar nessa dica aqui a parte de aumento e desconto sucessivo. Então a gente vai abordar a parte de aumento e ou desconto sucessivo. O que vem a ser isso que confunde bastante o aluno? Eu vou começar com um exemplozinho aqui, criar uma situaçãozinha para a gente exemplificar de maneira bem simples e você vai entender aonde eu quero chegar. E depois eu vou fazer uma associação aqui também com geometria plana, a gente envolvendo porcentagem com geometria plana. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um objeto que custa X reais. Aí eu percebi, né, que o pessoal estava procurando pouco por esse objeto. Então o que eu fiz? Eu dei um desconto de 25%. Então a procura era pouca pelo objeto. O que eu resolvi fazer? Eu dei um desconto de 25% em cima desse valor original X. Então o que acontece? O preço que era X, ele agora sofreu uma redução de 25%. Então o que acontece? Se ele sofreu uma redução de 25%, ele não custa agora X, ele custa 0,75X, ou simplesmente 75% de X. Perceba que antes ele custava X, 100% X. Aí eu dei um desconto de 25%, passou a custar 75%. Então o preço agora está em 75% de X, 0,75. Aí eu percebi que a procura agora foi bastante, tá? A procura cresceu muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar agora um aumento. Já que a procura pelo objeto, né, ela está grande, eu vou dar um aumento. Então o que eu faço? Eu vou e dou um aumento agora de 20%. Então o objeto, né, que custa 0,75x, ele vai sofrer um acréscimo de 20%. E o que o aluno vai pensar? O aluno pensa que, olhando o problema do começo ao fim, o valor original que é X, sofre um desconto de 25%. Logo após, de maneira sucessiva, ele sofre um aumento de 20%. O que acontece? Você não pode pensar que um desconto de 25% e de maneira sucessiva você tem um aumento de 20%, no final das contas equivale a um desconto de 5%. Você não pode pensar assim, você dá um desconto de 25% e sucessivamente você dá um aumento de 20%. O desconto real vai ser de 5%? Não posso afirmar isso. É uma afirmação falsa, porque o aumento de 20% a que eu me referi, ele vai se dar em cima de 0,75x, não em cima do x. Tá? Então por isso que vai caracterizar um aumento e desconto sucessivo. A gente pode resumir em termos algébricos com a seguinte igualdade. Eu tenho aqui, ó, que um novo valor, vou chamar de NV, o novo valor que o objeto vai assumir vai ser igual a V0, que é o valor original, o valor primitivo, que multiplica 1 mais ou menos a taxa. Então, o novo valor é igual ao valor original, que multiplica 1 mais ou menos a taxa. Esse 1 aqui, ele é 100%. Perceba o 1 como 100%. Então, se eu der um desconto de 25%, você faz 100% menos 25%. Aí você tem o quê? 75% vezes o valor original. Aí se você vai dar agora um aumento na sequência, você pega essa estrutura e continua. Ó. 1 mais. Aí você dá um aumentozinho, né? Aqui uma outra taxa. E por aí vai. A cada aumento e a cada desconto que você dá, você vai criando aqui o fator 1 mais ou menos i. Ok? Se for um aumento mais i, se for um desconto menos i. Vamos fazer a associação agora aqui com geometria plana, exercício que costuma pegar o aluno, tá? Muitos alunos caem na ideia equivocada. Você leva isso aqui como base e aqueles que vierem da mesma forma, com o mesmo raciocínio, você vai ter condições de desenrolar. Olha só como é que é bem tranquilo e como o examinador consegue pegar um monte de aluno, não você que está assistindo, né, as nossas dicas. Vamos pensar num retângulo com dimensões x e y. Então eu tenho um retângulo com dimensões x
e y, originalmente, x e y. Então a área desse retângulo nada mais é que x vezes y, né? O produto, né, de suas dimensões, x vezes y é a área. Aí o examinador ele pode perguntar para você o seguinte, ele pergunta assim, ó, como fica a área desse retângulo se eu pegar uma das dimensões e diminuir em 20%, e eu pego a outra dimensão e aumento em 20%. O que o aluno que não estuda ou que está desesperado lá na hora da prova, ele vai falar? Vai falar que a área não se altera. Porque ele vai pensar, né? Originalmente a área é x vezes y. Aí o texto fala que você pega uma das dimensões e diminui em ou de 25%, e você pega a outra dimensão e diminui em ou de, e aumenta, perdão, de 20%. Então uma ficou diminuída de 20%, a outra ficou aumentada de 20%. Aí o aluno pensa que se você aumenta uma de 20% e diminui a outra, a área fica inalterada. Falso. Por quê, pessoal? Vejamos aqui com os valores o que vai acontecer com a nova área desse retângulo, que vai ter um decréscimo de 20% em uma das dimensões e um acréscimo de 20% na outra dimensão. Vamos pensar aqui, ó, y é 100%, ó, um y 100%. Então, se eu dou um desconto de 20%, eu vou ter o quê? 80% de y. Então, eu saio da dimensão y e me dou um desconto de 20%. Vai passar a ser quanta dimensão? 80% de y. Observando agora a dimensão que vale x. A dimensão que vale x, ao sofrer um acréscimo de 20%, ela vai ficar com 120% de x. Tá? X de maneira original é 100%. Y de maneira original é 100%. Então você dá um desconto, fica 80% de y. Você dá aqui um aumento, né? Você vai ter 120% de x. Agora você vai tirar a nova área. Vou chamar aqui, ó, de A1. A1. A nova área. Eu vou multiplicar a dimensão, que agora é 80% de y, e a dimensão agora que é 120% de x. Eu vou passar para decimal para a gente fazer aqui a conta. 80% de y nada mais é que 0,8y. 0,8y. Vezes 120% de x, você pode colocar como 1,2x. Aí façamos agora o produto. A nova área vai ser 0,8 vezes 1,2, pessoal, vai dar 0,96xy. 0,8 vezes 1,2, 0,96xy. Então perceba que a nova área vai ser 0,96 96% de x vezes y. Fazendo a comparação, a área original com as medidas originais vale x vezes y. Com um aumento de 20% e um decréscimo de 20%, olha só como é que vai ficar a nova área. 96% de x vezes y, ou seja, 96% da área original. Então, fazendo uma comparação, aqui é 100% de xy e aqui passou a ser 96% de xy. Então, houve o que, pessoal? Houve uma diminuição de 4% em relação à área original. Então, muitos alunos iam marcar uma alternativa dizendo que a área não se altera. Ora, se você aumenta uma dimensão de 20% e diminui a outra de 20%, a área vai ficar inalterada? Não, a área vai sofrer alteração. Aqui no nosso exemplo, ela sofreu uma alteração de 4%. Então, tome cuidado, tá, com esse tipo de situação. Tá? O examinador ele sabe que muitos alunos confundem essa ideia. Você não. Então, aqui a nossa dica de hoje é em relação ao aumento e desconto sucessivo. Eu sou o professor Lozano, de matemática, tá? A gente está aqui passando as nossas dicas para você bombar no dia da prova do Enem. Se você gostou do vídeo, tá? Você pode curtir, você pode compartilhar, você pode avisar os seus amigos. Esse é um trabalho que a TV Rover está fazendo de levar você de todo lugar do Brasil, né? Os melhores professores que aqui o estado tem de maneira totalmente gratuita, tá bom? Então aproveita aí as nossas dicas, compartilhe com seus amigos, tá bom? E uma boa prova para você aproveitando essa dica. Valeu!